Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 289, a Gênesis, capítulo 15. Esse capítulo 15 não quer acabar, né? Nunca vi um capítulo tão grande quanto esse. Mas também, né, eu enrolo demais, né? Mas tá próximo, já falta pouca coisa. Importante é o estudo, né? Então, prodígios por ocasião da morte de Jesus. Então, os acontecimentos, né, os casos, as histórias, os prodígios, né, os fenômenos que ocorreu naquele momento. Será que realmente a terra se partiu? Será que realmente os mortos se ressuscitaram? Porque alguns evangelistas, né, como por exemplo Mateus, por exemplo, ele descreve que os mortos se levantaram e os mortos foram arrebatados. O céu se partiu ao meio, raios, trovões, né, ou trovoadas, a terra se partiu, montanhas, né, foram demolidas, estrondos e mais estrondos. Mas o mais interessante, né, que a gente observa é os mortos foram ressuscitados em corpo e alma. Os túmulos se abriram. Interessante, né? Outra coisa também é o que eles faltando esse conhecimento, então eles não conseguem interpretar isso. A vidência naquele momento ali, né? Quantas pessoas puderam ver tudo isso? Mas, olha só, prodígios por ocasião da morte de Jesus. Ora, desde a 6ª hora do dia até a 9ª, então já começa. Desde a 6ª hora do dia até a 9ª, toda a terra se cobriu de trevas. Isso, o evangelista Mateus dizendo isso. Toda a terra se cobriu de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que estavam no sono da morte. Ué, interessante, né? Santos que estavam no sono da morte. Santo dormindo? Não é meio que bizarro isso? Não é meio que esdrúxulo isso? Engraçado, né? Então, olha só para você ver. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram e, saindo de seus túmulos,
após a ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. Agora, onde é essa cidade santa? Então eles ressuscitaram e vieram à cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. Que fatos bizarros, né? Por que estou dizendo bizarro? Por que estou dizendo esdrúxulos? Porque Kardec comenta aqui assim, da seguinte forma, ó, é singular que tais prodígios, operando-se no momento mesmo em que a atenção da cidade se fixava no suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não tenham sido notados, pois que nenhum historiador os menciona. Parece impossível que um tremor de terra e eu ficar toda a terra envolta em trevas durante 3 horas, num país onde o céu é sempre de perfeita limpidez, hajam podido passar despercebido. Como que isso passou despercebido, né? Vamos analisar assim. Percebido só por Mateus. E outra, da 6ª hora do dia até a 9ª, quer dizer, em 3 horas só. Da 6ª à 9ª. Então, depois de... Vamos pensar não, isso é fato. Depois de 6 horas que Jesus, né, ali na cruz, deixou o corpo físico, depois de 3 horas, foi esse caos todo. Engraçado que isso passou despercebido por muitos, ou melhor, pelos historiadores. Só notado por Mateus. Então, por isso que Kardec diz aqui assim, é singular que tais prodígios, operando-se no momento mesmo em que a atenção da cidade se fixava no suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia. Então, era o acontecimento do dia. Não tenham sido notados, pois que nenhum historiador os menciona. Então, aquele acontecimento do dia foi o único acontecimento do dia, o único fato do dia. Mas é interessante que ninguém mais menciona esse fato, vamos usar esse termo. Parece impossível que em tremor de terra eu ficar toda a terra envolta em trevas durante 3 horas, num país onde o céu é sempre de perfeita limpidez, haja podido passar despercebido. Porque é interessante, aqui não tem a passagem toda de Mateus, que é 27, 45, 51 e 53. Narra ele também, se nós recorrermos à Bíblia, né? Recorrendo à Bíblia, tá lá descrito por Mateus que naquele momento uma tempestade se fez, raios, trovões, uma chuva muito forte.
e que inundou muitos lugares, como, vamos dizer assim, como se a natureza de Deus, naquele momento, tivesse se revoltado contra a própria natureza de Deus. Imagine, por exemplo, a própria natureza de Deus revoltada com a própria natureza de Deus. Deus que, de fato, não se revoltaria com o que aconteceu. O que aconteceu há 2000 anos atrás com Jesus, para Deus, isso é indiferente. Por que é indiferente? Porque Deus é imparcial. E outra coisa, você acha que Deus se sentia ou se sentiria afetado, atingido por tudo aquilo que naquele momento acabara de acontecer? Pois que nosso Senhor Jesus Cristo, ali, naquele momento, ele encontrava-se justamente representando o Pai. Ele ali se encontrava amando do Pai, trazendo os desígnios das leis do Criador a seres totalmente imperfeitos. Ou, com todo respeito, Deus e Jesus não nos conhecia antes de Jesus pisar a terra. É lógico que ele nos conhecia. Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, não é esse Deus da mitologia de Dante, esse Deus que fica emburrado, entendeu? Esse Deus carente de amor, esse Deus assassino, esse Deus que taca a pessoa lá no caldeirão do inferno lá e pisa na goela da pessoa e fala assim, não vai se redimir não. Mas, Senhor, eu quero me redimir. Não, não tem direito mais. Acabou a oportunidade para você. Mas qual oportunidade? Eu não tive oportunidade nenhuma. O Senhor não me dá chance, não me deu chance. Eu errei, Senhor, eu quero me redimir. Não. Mas, Senhor, só uma tentativa. Não. Inferno por toda a eternidade. Isso é Deus. Isso é um monstro. Mas a gente entende, né? A gente sabe que tudo é mitologia. Além de saber que tudo é mitologia, como o vó mesmo já me disse várias vezes, além de saber que tudo não passa-se de mitologia, nós ainda devemos agradecer a Deus por todos esses períodos mitológicos. Olha o que o vó me disse. Por quê? Porque o pão, para ficar no ponto certo, ele precisa ser sovado, bem sovado, ali no fermento. Sova, sova, sova. E depois você coloca aquela massa para descansar. E é ali que aquelas
partículas. Ali que aqueles elementos começam a trabalhar. Então, como já dissemos em outros vídeos, isso foi vó quem disse, para mim eu já disse. Mas como já dissemos em outros vídeos, Espiritismo não é para quem quer. Então não pense que Espiritismo é para quem quer. Eu quero ser espírita, não basta. Você tem que ir ao Calvário de Jesus. Você tem que passar por todos os testes. E quais aqui na Terra, com todo respeito, não é generalizando, e quais as pessoas aqui na Terra estão prontas, preparadas para ir ao Calvário, para passar por todos os testes. Todos os testes. Por isso que poucos retornam à pátria espiritual com a sua missão cumprida. A maioria. Carimbo na testa de inacabados. Mas é assim mesmo, não é? Faz parte. Então vó ainda vem e me diz isso. Eu querendo apedrejar o deus mitológico de Dante e vó apoiando o deus mitológico de Dante. Meu filho, foi necessário que eles agissem dessa forma, eles não tinham conhecimento, então tinha que ser dessa forma para mantê-los no caminho, nessas condições. Deus os assistia, independente do comportamento deles. Deus nunca os desamparou, né? Então, porque se não fosse dessa forma, os nossos irmãos, eles podiam até ter se perdido mais ainda. Agora, do jeito que eles fizeram, como eles agiram, ficou mais fácil. Porque no fundo de sua consciência, cada qual conhece os desígnios de Deus. Se às vezes as pessoas extrapolam, porque ignora, mas cada qual sabe. Então, eu tive que calar a boca para a avó. Eu tô sempre assim, sabe? Me calando a avó. Agora, vamos ver, né? Até quando eu vou permanecer calado. Vou aproveitar mais vó, sabe, até o fim do ano, porque ela tá retornando ao corpo físico. Aí depois Marcília que vai ver duro comigo. Então, observe bem. Kardec dizendo: parece impossível que em tremor de terra e o ficar toda a terra envolta em trevas durante 3 horas, num país onde o céu é sempre perfeita limpidez, haja podido passar despercebido pelos historiadores e por outros seres, outras pessoas, outros evangelistas. Então, como estávamos dizendo, você pode pensar que a anexia não faz parte. Então, dessa forma aqui, como narra Mateus, dá de parecer que Deus se revoltou, né, contra a humanidade, tudo que fizeram com Cristo. Não. Nós temos que entender o seguinte, que Jesus,
ele, por mais que se encontrava assim no corpo físico, se sujeitando todas ali às dores, às pancadas, né, sendo humilhado, mas ele renunciou toda a carne e ali, lúcido e consciente, durante todo o tempo, em matéria de reconhecimento de que todos nós naquele momento ali não sabíamos o que estávamos fazendo, mesmo mediante os desígnios de Deus, por ele ali sendo nos delegado. Então, tudo ali que aconteceu com a permissão de Jesus. Não foi com a permissão de Deus. Porque Deus o designou guia e modelo da humanidade. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, na condição de guia e de modelo, o qual todos nós devemos seguir, ele quem decide se pode ir adiante ou se não pode ir adiante. Se pode ou se não pode. Tanto é que, para trazer-nos os desígnios de Deus, preferiu o próprio Jesus vir à Terra trazer-nos as leis do Criador. Ele podia muito bem ter delegado essa missão a outros seres, mas não. Preferiu ele mesmo, porque ele foi apontado por Deus como guia e o modelo da humanidade, o modelo qual a humanidade deve seguir. Então, que guia e que modelo é esse que, em vez de enfrentar o Calvário, delega a outra pessoa o Calvário e ele fica na sombra? Não. Por isso que ninguém tem o direito de aparecer mais do que o Cristo. Eu vejo tantos médios, sabe, aqui na Terra, tantas pessoas buscando holofote, buscando os flashes das máquinas, né? Enfim, eu vejo tantos médios sendo entrevistados aqui por um programa, entrevistados ali e tal, querendo aparecer. Um dia, num programa agora recente, em 2023, um apresentador apresentou ao público um médium e esse apresentador usou esse termo. Agora, nesse momento, eu apresento aos meus telespectadores o maior médium do Brasil. E essa pessoa entrou, né, ali no programa, entrou em cena e ali foi ovacionado, né, as pessoas se levantaram, bateram palmas e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas em momento algum ele rebateu aquele termo de que ele é o maior médium do Brasil. Naquele momento, ele devia sim agradecer as pessoas ali pelo ovacionamento, né? Pela recepção e tudo, mas fazendo uso do microfone. Bom, gente, deixa eu só fazer uma colocação aqui.
eu não sou o maior médium do Brasil. Eu sou, como todo mundo, um cisco, ou menor que um cisco, aqui na Terra, representando Jesus. Porque Chico Xavier, que é Chico Xavier, um dia ele disse que ele não passava-se de um cisco, de uma graminha, que um animal chega e come e pronto, e que depois outra graminha nasce no lugar daquela que foi consumida. Você se lembra dessa história? Lindos casos de Chico Xavier. Mas em momento algum esse médio, ele rebateu essa colocação. Quer dizer, ele adorou aquele momento. O maior médium do Brasil. Status. Então, ninguém tem o direito de aparecer mais que Jesus. Jesus é o nosso guia, é o qual nós devemos segui-lo, é o modelo que nós devemos seguir. Então nós vamos continuar nesse assunto no próximo vídeo.